Thiago Ramalho, welcome to the Gringo do Sul podcast. Seja muito bem-vindo ao podcast do Gringo. Thiago, muito obrigado por aceitar esse convite, né? O que você achou quando um gringo louco te mandou uma mensagem ali no Instagram, que você nem conhecia, te convidando para esse podcast? O que você pensou ali na hora ali? Primeiro, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar poder bater um papo com você. Cara, primeira coisa, eu falei, poxa, né? É diferente aí do que a gente está acostumado. E só o fato de ser diferente já instigou essa curiosidade de estar aqui e ver como que a gente vai conversar hoje. Legal. Mas, cara, obrigado, tá? É uma honra ter você aqui. Eu quero que você sinta-se em casa, tá? Sinta-se em casa com esse cafezinho aí, se aconchega aí, nós vamos trocar uma ideia e eu, propositalmente, eu não pesquisei muito sobre você, porque eu queria te conhecer aqui, entendeu? Então, eu sei um pouquinho, né? Ali, um primo meu me passou o seu nome ali, falei, deixa eu chamar ele ali. Mas eu não quis pesquisar, eu sei que você já tem feito grandes coisas aqui em Maringá, no Brasil, né? Gela Boca, CEO da Gela Boca. Posso usar esse termo aqui no Brasil? Pode. CEO. Eu achei muito interessante a sua história, desde que você praticamente nasceu na sorveteria, é isso? Perfeito. Minha história começa dentro da sorveteria mesmo. Minha mãe tocava uma sorveteria, meu pai trabalhava numa fábrica de sorvete. Uhum. E aí, nesse processo, minha mãe ficou grávida, trabalhando com a sorveteria, então eu nasci, né? Literalmente, ali minha mãe foi abrir a loja no dia, não estava muito bem, já fechou e já foi para o hospital para ter o parto, né? Logo que ela recebe alta, a gente passa ali pelo menos um ano, mais ou menos, atrás do balcão com ela, ali num colchãozinho atrás do balcão. Então ela tendo cuidado do balcão e da criança, meu pai trabalhando nessa fábrica durante o dia e vindo à noite para ajudar ela aos finais de semana. Meu pai era bem remunerado nessa empresa, então logo depois de um tempo minha mãe já não precisou mais trabalhar todo dia na sorveteria, meu pai ficou só na fábrica, mas meu avô tocou sorveteria por muitos anos, meus primos, então ia brincar na casa dos primos, era no fundo da sorveteria. Legal. Ia na casa do vô, era no fundo da sorveteria, a gente deixava o vô e a tia maluca ali brincando na loja. E minha mãe fazia, daí freelance, trabalhava no balcão, mas foi assim que eu cresci. E quando meu pai abre a Gela Boca mesmo, eu tinha 10 anos, que a gente foi junto trabalhar. Então, basicamente, menino ainda, né? E passei a vida toda ali dentro da loja. Você, desde os 10 anos de idade, você já trabalha, você já tem essa experiência, adquirindo essa experiência, né? De como administrar um negócio, né? E sua vida foi isso, desde a infância, né? Você tinha que ajudar a sustentar ali a casa? Ou como que era essa parte aí da infância, assim? Então, meu pai abriu em março de 2000 a Gela Boca e eu já comecei a trabalhar junto ali. É muito uma coisa que eu queria, né? Eu queria aprender, eu queria participar, tinha pedido isso pra ele. Poxa, né? Cheguei ali um dia no balcão, mãe, eu não quero ficar em casa, a gente morava em cima da loja. Poxa, eu quero ficar aqui e tudo mais. E eu acho que muito por eles precisarem também, porque ali a situação estava muito difícil. Quando meu pai abriu a empresa, meu pai vendeu televisão, videocassete, todas as joias que ele e minha mãe tinham, carro do ano. Meu pai ganhava um bom salário, cancelou o plano de saúde. Cancelou tudo, vendeu tudo para poder abrir o negócio. Tinha um acerto, né? O acerto não deu dinheiro. Uau. Aí mais o carro, mais tudo isso aí cancelou o plano de saúde, a escola particular, eu estudava em colégio particular, para começar esse negócio. E minha mãe trabalhando fora ainda, ajudando a pagar a conta da sorveteria. Cara. Então eles não tinham condição de pagar funcionário. Eu acho que veio muito por isso, mas nunca foi uma coisa que meus pais pediram, né? Acho que foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Legal. Então, se você já tinha esse espírito de empreendedor, desde novo, você já tinha essa vontade de fazer o negócio acontecer. Não era uma motivação externa, você já tinha isso dentro de você. Eu acho que muito pelo exemplo, né? Então, sempre vi meu pai trabalhando muito, minha mãe trabalhando bastante. E para nossa família ali, né? Quando meu pai sai do emprego que ele tinha duas opções. Ou empreender, ou ir embora para o exterior para tentar uma vida nova. Igual a gente estava falando aqui agora, né? Isso. Dos mineiros que vão para fora, né? Em busca do dólar, né? Isso, era esse o ponto. E a família da minha mãe, por mais que não pareça, são japoneses. Então a gente tinha essa possibilidade, né? Deles ir embora para o Japão, ali nos anos 2000 tinha bastante isso. Então eles pensaram, vamos embora do país, vamos abrir. Então era meio que assim, se não der certo a sorveteria, nós vamos embora. Vai para o Japão. E poxa, então a sorveteria tinha que dar certo para minha família dar certo. Então isso... Eu acho que fazia parte, todo mundo fazia aquilo acontecer para que a gente ficasse junto, né? Que legal, cara. Então, acho que foi natural. Acho que aquilo... E meu pai sempre participou muito do negócio e das decisões.
Então, quando ele chegou e vendeu o carro, ele colocou o dinheiro assim em cima da mesa. Ó, tá vendo esse dinheiro aqui? Puxa, é a venda do carro, mas esse dinheiro não dá nem para começar o que a gente precisa. Então, o dia que ele foi locar o ponto, né, da primeira loja, que até hoje a gente está lá na Matriz, eu estava junto. No dia que ele foi lá, desenhou o balcão. O primeiro ponto ainda existe? Existe, e a loja Matriz até hoje. Meu pai mora no fundo da loja até hoje. Até hoje, cara? Até hoje. A gente permanece a essência nossa do varejo da loja. Então, aquela, sabe, de riscar o chão para falar assim, aqui é o balcão, aqui é a mesa, pegar o som de casa para pôr o som na loja. Eu tive junto, né? E eu acho que daí mais a minha participação no negócio, com a postura deles, por exemplo, da minha mãe dizendo assim, não, então vem cá que eu vou te ensinar, ao invés de dizer, poxa, vai brincar que você é criança, isso fez com que eu ficasse, né? Então foi que um processo massa, natural. Você se tinha pressionado na época, que talvez você sentia aquela pressão do, tipo assim, cara, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer, ou era um negócio leve? Tipo assim, cara, você se divertiu? Não, porque sua família, eles colocaram o tom ali, né? Tipo assim, cara, ó, nós estamos juntos. Então talvez a pressão não era tão... Não, nunca teve pressão. Pelo contrário, mesmo depois dessa fase, meu pai sempre quis que eu estudasse, fizesse uma carreira. Ele nunca viu na sorveteria o plano de vida para os filhos. Ele via na sorveteria uma condição de existência, de sustento, de vida ali, para que ele criasse os filhos dele e estudassem e fosse cada um seguir sua vida. Então sempre foi um processo muito, muito natural, né? Legal. Então seu pai, assim, eu consigo ver uma forte liderança ali do seu pai, né? Você me falou ali, ele não precisou te falar, não precisou te empurrar. A gente vê tantos pais hoje em dia com essa dificuldade, né, com os filhos. Mas seu pai liderou, por exemplo, as ações dele falavam muito mais que a palavra, é o que eu estou interpretando aqui. Você seguiu e teve essa união da família. E aí vocês não precisaram para fora. É isso que eu acho legal. Sim, essa é a essência da nossa história. É isso mesmo. Legal, cara. Obrigado por compartilhar isso. Isso aí é a gotinha ali no pontinho do iceberg ali, né? Sim, o início de tudo. O início, porque assim, hoje vocês têm 100 lojas, né? Isso. 100 lojas, né? O Gela Boca, qualquer lugar que eu vou, eu vejo ali o Gela Boca, né? Eu vejo aquela fachada rosa linda ali. Cara, uma delícia ali, né? Esse sorvete, assim. O melhor sorvete deve ser do Brasil. Eu tô pouco tempo aqui, né? Não sei quais são os concorrentes ou algo assim, mas, cara, qualquer lugar que você vai aqui, você vê um Gela Boca, né? E você tá... O quê? Quantos estados que tem Gela Boca agora? Estamos no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Só 4 estados ainda. Então, imagino como um grande empreendedor, você tem planos de expansão já em mente aí, né? Temos. É um desafio o segmento de sorvete, né? Acho que tem muita gente boa no mercado hoje, tem muito produto bom, tem gente fazendo uma expansão legal. E eu brinco que toda região tem um Gela Boca. Todo estado, toda praça tem uma marca que faz um sorvete bom, que faz um atendimento legal. E a logística de sorvete no Brasil é muito cara, né? Então, expandir de forma geral a nível nacional. Mas a gente conseguiu aí uma solução, logo a gente vai lançar no mercado. Mas a gente vem para realmente ter lojas em qualquer lugar do Brasil. A logística é cara pela questão da temperatura, né? Manter tudo ali numa temperatura ideal, expandir para distâncias, né? Brasil enorme, né? Como que você... Primeiro que a própria infraestrutura deixa a desejar, né? Então, você tem despesas aí extras no meio do caminho. E o sorvete, ele exige, né? Ele exige o caminhão toda noite numa tomada, existe um ponto de parada que tem que ter um mínimo de estrutura para isso, e vai ficando caro, né? Aí o diesel, o custo do deslocamento. Então, você acaba tendo um investimento para chegar numa praça, numa cidade onde tem uma marca local que faz um trabalho bem feito, sem esses custos adicionais. Então, você precisa criar diferencial competitivo para poder se destacar. Eu imagino que deve ser uma logística muito complexa, né? A fábrica é aqui em Maringá, então? Hoje nós temos uma planta em Maringá, nós temos uma planta no Paraguai, em Assunção, e temos uma planta no Mato Grosso do Sul agora, também lá em Campo Grande. São de quanto? Qual é a metragem, assim, do... Aqui é uma fábrica de 10 mil metros quadrados, né? São 16 mil agora, né? Com a ampliação do lado, 8 mil com 8 mil, 16 mil metros quadrados. Campo Grande vai dar uns 5 mil metros, o Paraguai 2 mil metros. Cara, que legal, viu? Parabéns por todo esse... É incrível, porque assim... Estava te falando aqui antes de iniciar, né? Eu trabalhava com logística, né? Trabalhava para a BASF, né? Uma grande empresa alemã. Vim para o Brasil 3 anos atrás e eu deixei tudo para trás. Cara, quando eu mudei para o Brasil, eu estava trabalhando remoto ainda da minha empresa lá. Então eu estava ganhando em dólar, gastando em real. Minha chefe nem sabia que eu tinha mudado de país. Mas assim, tava entregando, né? Isso que era importante. Só que aí eu decidi, tipo...
largar tudo e iniciar, né? Iniciar de novo, ter um recomeço aqui, né? E aí eu comecei, eu cheguei num ponto assim que eu começava a reclamar muito. Foi uma falha minha de reclamar que faltava mão de obra. Eu falei, cara, é difícil achar mão de obra, cara, que é isso? Tipo, aí depois quando te convidei, eu falei, cara, mas eu tô aqui reclamando que falta mão de obra, mas o cara conseguiu achar tanta mão de obra que ele tem mão de obra suficiente para uma fábrica, tantas lojas, né? Então, assim, qual que é a sua estratégia para encontrar mão de obra boa, treinar, né? Como que você faz para manter o seu povo motivado? Acho que esse é um desafio que a gente está encontrando em todas as áreas. Acho que não só no Brasil, né? Eu acho que o mundo inteiro passa por esse desafio. Nós temos uma mão de obra, né? Outros serviços informais que geram uma renda maior, né? A gente tem o exemplo do Uber, mas hoje um prestador de serviço, né? Um pedreiro, um pintor, ele tem uma remuneração melhor do que trabalhar CLT para as empresas. E eu falo que a cadeia de remuneração ela tem algumas inversões de valor, na minha opinião. Você paga o salário base para o atendente que está lá na loja, atendendo o seu cliente. Seu maior patrimônio, que é o seu cliente, né, você remunera dentro da cadeia o menor salário para que faça esse atendimento. Mas também não adianta a gente falar assim, vou pagar o dobro para valorizar essa mão de obra ali, porque também o teu produto vai ficar num preço fora do mercado e você vai ter, né, uma dificuldade para vender. Não é uma mão de obra especializada ali também, né? Assim, isso, então você tem um desafio que é agregar valor ao teu produto para remunerar melhor, para agregar qualidade, mas ainda sendo competitivo. O que nós vemos dentro da nossa estrutura? Você tem que estar treinando, né? Nós temos a Universidade de Yalaboca, então existe uma plataforma online de treinamentos, vídeos curtos para desenvolver o colaborador. Nós temos dentro da marca, de forma geral, pessoas que cresceram e receberam promoção, então você usa essas pessoas como inspiração para gerar valor, mas basicamente a gente entende que às vezes realmente o colaborador ele vai ficar um tempo na tua empresa, né? Mas que esse tempo seja importante para o desenvolvimento dele. Se ele ficar 8 meses, 6 meses, 1 ano, nós temos que fazer um trabalho, claro, para aumentar essa permanência, mas que seja 6 meses, 8 meses ou 1 ano, a nossa visão é que aquilo gere valor para ele. Então, que quanto ele esteja na Yalaboca, ele entenda que é um tempo de passagem que está agregando na vida dele, que ele está gerando conhecimento, que ele está evoluindo nesse processo e que realmente ele sai dali preparado para um outro emprego, com uma remuneração melhor, e que os nossos processos estejam internamente muito claros para captação, treinamento e desenvolvimento, retenção. Que a gente não sinta isso no processo natural de um turnover aceitável que exista hoje. Então, é treinar, capacitar, valorizar ele, mas ter também seus processos internos muito claros para que você não sinta isso no dia a dia da operação. Entendi. Então, assim, você já tem uma estratégia assim, para realmente valorizar o cara, né? Então, assim, eu imagino que ele sente isso aí ali no final e aí seu cliente vai sentir isso, né? Porque... Né? Sim, tem que ser, né? Claro. E além de tudo isso, o próprio sistema de franchise é um pouco disso. Quando você cresce no sistema de franquia, você, de certa forma, compartilha esse desafio da contratação da mão de obra com o franqueado, com aquele empresário que chegou. Sim. Então, é ele, a esposa, tem o filho, então ele já tem uma mão de obra ali, só que ele também vai crescendo, vai se tornando multifranqueado. 2, 3, 4 unidades, 5 unidades, ele também tem um desafio da mão de obra. Mas aí é cultura. Trabalhar forte a cultura para que o franqueado absorva essa cultura e consiga implementar nas 3, 4, 5 unidades dele para também fazer essa retenção. Mas você divide com ele a responsabilidade nesse processo. Então, ali na loja dele, na região dele, na comunidade que ele está inserido, ele se torna responsável por a implementação dessa cultura, por essa retenção. Então, o franchising também é uma solução para resolver o desafio da mão de obra. Excelente. Então, assim, o que eu vejo, né? Ou a gente reclama, né? Ou a gente... duas opções, né? Reclama que não tem mão de obra boa, que o Brasil... Reclama do Brasil, reclama da política. Cara, ou a gente vai e vamos ser criativos, né? Em buscar soluções, né? Acho que esse é o desafio do empreendedor, né? O problema ele está ali, para todos os segmentos e para todas as empresas. O que você vai fazer com isso que vai determinar muito o resultado do seu negócio. Sim. Porque sempre eu vejo as pessoas atrás do grande negócio, né? Da grande próximo ideia. Uber. Isso. E muitas vezes você olha para os segmentos, você tem as pessoas que se destacaram nos segmentos, né? Todo segmento tem quem destacou mais do que o outro.
Eu acho que está muito na execução, muito na cultura, muito na tua capacidade de empreender, no seu conhecimento que você busca, no desafio que você enfrenta. Eu acho que um dos problemas hoje em dia é, tipo assim, o cara ele quer seguir os 10 passos para viralizar, para o sucesso. Cara, não existe atalhos, né? Você falando aí, o negócio está no seu DNA já, porque você está desde os 10 anos de idade ali, absorvendo coisas que às vezes nem tem como ensinar. Você tem que deixar o tempo, você tem que dar tempo ao tempo para você absorver, aprender a ser um bom empreendedor, né? Então não tem um atalho ao sucesso. Não tem um atalho, tipo assim, para achar o próximo Uber. O cara que achou o próximo Uber talvez estava décadas ali falhando, né? Quantas milhares de vezes que ele falhou? Sim, né? Testando, né? E é mérito dele, né? Mérito de enxergar aquilo que os outros não enxergaram. Sim. E no nosso segmento, né, você imagina, é sábado, domingo, feriado, final de semana. Então, ou você lida com aquilo que você tem, né, e encara o desafio de frente, ou você se esconde atrás de desculpa. Tem um ditado em inglês, Thiago. You get what you put in. Em outras palavras, tipo assim, o output é equivalente ao seu input, né? Então, assim, o que você planta é o que você vai colher. Então, na universidade, eu fui para o Rutgers Business School, né? Escola de business, administração. E, cara, tinha assim, you get what you put in. Então, no final dos 4 anos lá, tinha um amigo meu que ele foi direto para o Wall Street, só que os verões dele ele tá fazendo estágio no Wall Street, trabalhando 18 horas por dia, e já saiu da universidade ali ganhando uns $100 mil por ano, né? Um salário de $100 mil. E aí um outro amigo meu saiu tipo com 45 mil. Então, tipo, a média ali, metade. Então, a pessoa pode culpar a universidade ou ela pode ver tipo, o que ela investiu ali. E eu vejo muito o Brasil dessa forma. O Brasil, para mim, é you get what you put in. Então, quando eu vim para cá, as pessoas me perguntavam, cara, pra quê? Pra que você veio pro Brasil? Todo mundo quer ir nisso, você é doido. Eu falei, cara, eu pensei assim, se tá todo mundo pensando e falando isso, provavelmente eu tô indo pro caminho certo, entendeu? Eu tava indo contra a maré. Mas para mim é isso, cara. Então, agora eu tô aqui investindo, empreendendo, e meu resultado vai ser daqui 5, 10 anos, aquele grande resultado que eu tô procurando. Eu não quero coisa rápida, sabe? Assim, porque coisa rápida não dura, né, Thiago? Eu brinco lá com a equipe quando eu falo, poxa, a gente demorou 9 meses para nascer, né? Porque a gente quer um projeto que seja tão rápido. Eu acho que tudo isso tem um tempo. Claro que vão ter negócios que você vai acertar, que vão dar mais resultado, mas imagina, né? Meu pai nós abrimos em 2000 a Gela Boca. A primeira franquia em 2010. Então foram 10 anos. Mas tem quem fez em 1 ano, 2 anos. Estou falando da minha história. Foram 10 anos para fazer a primeira franquia, mas ela tá até hoje está lá, né? Primeiro franqueado, a primeira loja. Então, isso para nós foi muito importante. Eu acho que tudo existe um tempo de maturação e também eu acho que não existe certo e errado nisso. Acho que existe muito o que você quer para você, né? Meu pai, ele tinha uma visão como empresário ter 10 lojas. Mas ele podia ter 100, podia ter 5. Para ele entendia que 10 lojas era o suficiente. Então, quando ele chegou em 10 lojas, para mim é um cara de sucesso. Porque ele atingiu aquilo que ele almejou, que ele planejou. Então, isso também, né? Medir com a regra dos outros. Eu acho que tem que medir com aquilo que faz sentido para você. Mas, poxa, se você pode, né, ser milionário, você pode ter 1000 lojas, por que não ter? Eu acho que isso é conversa de pessoas que estão com medo. Eu já não concordo. Eu enxergo que o que faz sentido para cada um ele tem que ser buscado. Né? Porque você tem que ter seu propósito, né? Tem que estar alinhado com a sua missão, né? A missão do Gela Boca, né? O propósito ali. Se você se comparar, eu acho que a comparação é o maior, acho que, matador de sonhos, né? Você quer ser... Tipo, porque se você chegou no 100... agora eu preciso chegar no 1000. Por quê? Meu concorrente tá... Você vai sempre estar nessa... É uma busca sem fim. E aí... É uma jornada que não tem fim. Não tem fim e não tem, eu acho que, algo mais profundo por trás, né, ali. Perfeito. Eu acho que é isso. Você ter o seu propósito claro, buscar ele. E, em cima do seu resultado, você validar se você encontrou essa felicidade ou não. Exato, né? A felicidade, a jornada também, né? Perfeito. A felicidade da jornada também é tão importante quanto... É isso que eu falo, né? A gente entra... É como uma viagem de trem, né? Uma vez eu usei esse discurso. Porque, de repente, né? Você vai ficando mais veloz e você não vê nem a paisagem que está passando. Uau. E aí, de repente, a gente chega no final, não sabe por onde a gente passou. E eu acho que você precisa, né, ter uma cadência e uma velocidade que você possa curtir a paisagem dessa jornada. E acho que a gente precisa parar em alguns momentos, né, fazer paradas para celebrar aquilo que você já conquistou. Mas esse eu acho que é o grande desafio, né? Conseguir esse equilíbrio
entre a vida pessoal, a vida espiritual e a vida profissional. Sim, sim. Eu acho assim, a gente nunca vai atingir um equilíbrio perfeito, né, Thiago? Mas eu gosto meu estilo de vida, eu gosto assim, existem fases que eu tenho que desequilibrar para focar mais no financeiro. Eu tenho que trabalhar 12 horas por dia por um período. Aí agora eu tenho que desequilibrar, trabalhar um pouco menos, focar ali na família, ali, cuidar. Então a gente tá sempre fazendo os ajustes, configurando ali, né, para manter esse equilíbrio e cada um vai ter o seu, né? Cada um vai ter a sua medida, né? É o que eu acredito, né? Você não tem como ser perfeito ou como isso está equilibrado o tempo todo. É muito mais Sim. seu ponto de atenção, né? Eu tenho 2 meninas, né? Legal. Casado, tenho Isso uma que eu ia te menina, perguntar. a Laura de 7 e a Maria de 8 anos. E elas têm a rotina delas, né? Os compromissos delas, eu tenho o meu e a gente tem o final de semana. Nós agora no mês de março compramos essa fábrica em Campo Grande, né? A Dali Sorvetes. É a maior fábrica do Mato Grosso do Sul de sorvete, a maior marca. Então a minha rotina mudou. Então foi um momento que na hora de fazer a decisão, a família tem que estar consciente daquele passo que foi dado, porque profissionalmente era importante. Mas com certeza, né? No mínimo uma semana por mês, e eu fico lá. Mas não é que as outras 3 eu já ficava em Maringá. Ou seja, dentro dasquelas que tinham para estar em casa, uma a menos para estar ali. Mas tem que fazer sentido. E para nós, como família, como negócio, fazia sentido. Então você escolhe, né? Eu acho que o que é combinado vai embora. E você comunicando também, né? Comunicando. Talvez é um desequilíbrio, talvez não é a palavra correta, mas é por um momento ali, né? Sim. Um momento até você estruturar lá a fábrica, eu imagino. Né? Não é nem um desequilíbrio, mas o foco, né? Mas isso conversado, né? Então, quando a gente comprou, durante todo o processo de negociação, inclusive, as minhas filhas sabiam. Nós estamos comprando uma empresa, o valor é esse, é assim que funciona. Cara, isso é legal. Estamos com essa dificuldade na negociação. Isso aqui. Então, assim, eu ligava para minha. A gente estava no processo de diligência, né? E aí eu ligava para Maringá para conversar com as minhas meninas. A Laura, ela já entrava, papai, e aí, deu certo? Cara, papai vai assinar? 7, 8 anos, já tem essa liberdade. Tem que ter. E é o que eu acredito. E aí, na semana ali de assinar, tá tudo certo, filha. Agora é só assinar. E aí entrei com ela online, papai, assinou? Cara, e o dia que eu falei assim, Laura, assinou. Ela pulava do lado de lá da ligação, super feliz, comemorando. Então é um processo que ela faz parte, né? Eu tô, assim, emocionado aqui, porque eu sou pai de menina também, e minha filha vai fazer um ano esse ano, aqui uns meses, né? E, cara, vendo essa liberdade, né? Porque a gente vê tantos pais falando assim, ou não falando, mas talvez escondendo a dificuldade financeira, né? Talvez com uma vergonha, ou não vergonha, mas querendo poupar a família ali de um sofrimento, né? Mas, cara, essa liberdade que você tem, essa cultura que você está criando na sua família, né? Extremamente importante, né, Thiago? É o que, assim, nós só vamos saber se deu bom lá no futuro, né? Quando elas crescerem. Mas para nós é importante, né? Então, assim, a gente tenta ensinar o valor do dinheiro para elas têm mesada. Então, agora nós viajamos semana retrasada de férias, 5 dias. Então, vamos, né, comprar lembrancinha. Eu vou comprar uma, por quê? Porque a gente está gastando bastante na viagem. Papai precisa equilibrar o orçamento da viagem, mas vocês ficam à vontade. Aí elas levaram a mesada delas. E aí chegou uma hora ali que, eu queria comprar isso aqui, minha mesada não vai dar, você não me empresta? Eu empresto, né? Empresto, mas tem que devolver. Mas pensa bem, isso aqui vai levar algo em torno de 1 mês e meio da sua mesada. Você acha que esse objeto faz sentido? Papai, pensando bem, não faz sentido não. Eu vou deixar. E aí foi ela que decidiu não comprar, né? Então não vem aquela coisa do consumismo, do impulso, porque a gente tem aquela sensação como pai de querer dar tudo pro filho, de poupar, de dar o melhor. E por que deixar o filho... Por que não, né, proporcionar as melhores coisas para os nossos filhos? Mas de que jeito, né? Proporcionar isso sem que eles deem valor no que você está oferecendo para eles. Então a gente tenta em casa esse equilíbrio de saber quanto custa, de saber qual é o esforço delas no valor daquilo, qual é o meu esforço naquela conquista. Sim. E elas começam a decidir se faz sentido ou não para elas, quanto custa, o esforço do trabalho. É um desafio diário, mas gostoso. Eu amo esse assunto, Thiago, porque assim, a gente está falando sobre negócio, mas está tudo interligado, porque assim, o futuro do Brasil, o sucesso do Brasil, ele depende dessas conversas aí. Ele depende de pais de família, esposas, famílias tendo conversas com os filhos dessa forma aí.
ensinando para eles como ver uma vida com propósito, né? Porque são essas conversas que vão gerar adultos saudáveis, adultos equilibrados, adultos motivados, né? Que vão para cima. E tipo assim, a gente precisa de mais disso, sabe? A gente precisa muito mais As disso. crianças ensinam muito a gente, né? A gente estava no carro conversando, e aí a Maria Valentina mais velha começando a falar de viagem com neve. Papai, queria ver neve, queria conhecer neve. Quando que a gente pode fazer isso? Filha, vamos organizar uma viagem para algum lugar que tenha neve, para vocês conhecerem, faz sentido, a gente pega uma das viagens de férias e tal. Mas vamos ver, vamos organizar. A gente podia viajar todo final de semana, né? Ela brincou. E aí eu falei, não, filha, aí também todo final de semana não dá, né? Papai tem que trabalhar muito para isso e ainda assim é uma questão também de trabalhar. Uhum. Aí ela falou assim, mas então você trabalha muito pra gente viajar? Falei, aí fui inocente, falei assim, é um dos motivos de trabalhar. Ela, papai, então eu prefiro não viajar, esquece a viagem com a neve, esquece tudo, porque eu prefiro você em casa do que trabalhar pra gente viajar. Uau. Falei, opa, errei aqui, né? Não, tá. filha, não é para isso que o papai trabalha. Primeiro eu trabalho porque eu gosto, eu trabalho porque faz sentido, isso me deixa feliz. Papai tem um propósito de impactar a vida das pessoas. Então, cada loja que a gente abre, a gente gera um emprego. Cada loja que tem uma sorveteria que abre, aquela família que abriu aquela sorveteria, ela tem a oportunidade de melhorar de vida, porque aquela sorveteria gera para ela renda e gera essa condição. A criança estudar no colégio particular, a criança fazer uma viagem, a criança poder mudar naquele dia em diante com aquela loja. E conversando isso com ela, aí ela falou assim, não, que legal. E quantas lojas você quer ter? Cara, olha filha, papai pensa em ter aí 300 lojas, né? A gente tá com 100, papai quer chegar agora em 300 lojas. Ela ficou quieta, eu dirigindo. Falou, papai, eu não quero que você tenha 300 lojas. Eu não quero que você realize o seu sonho. Uau. Eu falei, nossa, por quê? Ela, porque para cada loja que você abrir, você vai abrir perto de alguém. E aí essa pessoa vai ficar triste que você abriu essa loja. Eu falei, como assim? Ela, por exemplo, pega o tio Tony, que é um tio dela. Ele tem uma loja de sorvete ou de açaí. Daí ele tá lá com a família dele. E você vai e abre um gela-boca do lado da loja dele. Porque você quer ter 300, você vai ficar perto de todo mundo. E aí você vai prejudicar ele. Olha. E aí ele vai ficar triste para você ter 300. 100 já tá bom, não precisa. Uau. E eu falei, opa, vamos conversar? Não é assim. A gente procura não abrir perto, a gente procura fazer assim, a gente procura respeitar a região. Não é porque abriu que o outro vai fechar, né? A gente vai fazer um trabalho diferente de cada um. E ela falou, entendi. Então assim faz sentido, daí tudo bem. Então, poxa, uma criança te dando né? A gente... nessa coisa do mercado tão agressivo, de ganhar do concorrente, de vencer, o tempo todo a gente querendo vencer e ser melhor e usando a régua do concorrente para se medir. E ela vem e diz, não faz sentido para mim, né? Eu queria algo que, né, não prejudicasse o outro para a gente crescer. E aí a gente tenta trazer isso para dentro do Gela-Boca, para o dia a dia da nossa empresa, para valorizar as pessoas, para que não seja um mercado simplesmente crescer, para ser melhor ou para ter mais loja que os outros. Porque assim... de uma certa forma, não tem como também, né, ignorar a competição que existe no mercado, né? Isso é uma realidade do capitalismo, né? Mas o que ela falou ali é aquele princípio, né, de ser uma criança, né? De ter um coração de uma criança, né? Então você consegue talvez manter uma certa inocência, uma inocência saudável, né? Sim. No seu negócio através disso, né? E como levar isso para o negócio? Porque realmente o mercado está ali e a concorrência vem, você vai abrir numa praça de um outro vem abrir na sua praça. Mas a gente tem procurado muito fazer isso com respeito, sabe? Legal. Procurado, né? Cheguei lá em Campo Grande, né? Liguei para os concorrentes para conhecer e para me apresentar. Nós vamos disputar mercado, vai disputar realmente o cliente ali em algum momento, né? Criar o seu diferencial para que o cliente escolha a sua marca. Mas eu acho que tudo isso pode ser feito sem abrir mão dos seus valores. Eu acho que isso é o mais importante. Entender que o capitalismo existe, mas eu acho que a princípio, né, você tem o seu propósito e os seus valores. Sim. E aí sim, a tua empresa ela vai naturalmente crescer. Isso é engraçado, porque da forma que sua filha falou ali, eu captei um negócio ali. E você trouxe um ensinamento para ela que se um ganha, não significa que o outro está perdendo. Nós, como brasileiros, a gente precisa entender isso, né, Thiago? Por quê? Cara, eu vejo que o Brasil é meio dividido, assim, né? Esse ambiente é um pouco diferente, porque o americano, em geral, a América é capitalista, pronto, acabou. No Brasil, eu acho que ainda tem gente que acha que o capitalismo é algo ruim. O que eu acho? Eu acho que o capitalismo desenfreado é ruim. Tudo que é exagero é ruim.
Mas a gente precisa entender, eu acho que em geral, né, como o povo brasileiro, que se um tá ganhando, se o Thiago Ramalho está ganhando, não significa que os outros estão perdendo. A gente precisa ter esse pensamento para poder, eu acho que crescer como uma nação, para poder, opa, beleza, se ele tá ganhando, significa que eu também posso ganhar. Esse é o pensamento, e né? é isso que a gente trabalha muito, eu acho que isso é muito claro dentro da nossa empresa, sabe? Não tem que ser um jogo de ganhar e perder, eu acho que é isso. Exatamente. Como você tá feliz com o resultado que você tem? Depende dos outros, né? Se os outros não tiveram sucesso, eu tô bem, eu tô feliz. Mas se alguém teve mais sucesso que eu, aí eu tô triste. Não. Eu acho que é muito no que você se propôs a fazer. Exato. Eu acho que é você estar bem com você no sentido daquilo que você se comprometeu a entregar e realmente fez. Sim. E isso no dia a dia da nossa empresa é assim, verdade e transparência em primeiro lugar. Não importa se a gente fez certo ou errado, a gente vai assumir responsabilidade, nós vamos ser sinceros nas relações, procurar construir a nossa história, gerando valor para as pessoas que estão perto da gente. Cara, eu acho isso incrível, eu acho que você está fazendo na criação, trazendo, isso vai fazer um bem tão grande, porque assim, eu como um americano que mudei para o Brasil recentemente, cara, eu virei um patriota pela primeira vez na minha vida, né? Porque eu não tinha essa paixão, eu não amava o Brasil, eu achava o Brasil, nem sabia o que estava acontecendo aqui, mas eu não tinha esse respeito pelo Brasil. E aí depois que eu casei igual eu te falei, né? Casei com a maringaense, já era, vim pro Brasil, não quero mais saber de América. E aí eu desenvolvi uma paixão muito grande pro Brasil. Então, um dos propósitos desse podcast, Thiago, é justamente isso que a gente tá falando aqui. É tipo, conversar sobre assuntos como esse que nós podemos, assim, aprender algo e melhorar nossa nação em geral. Então, assim, eu virei um patriota mesmo, cara, assim. E tem não sei se você viu entrando aqui, mas eu tenho uma barraquinha que a gente montou, uma barraquinha, em inglês a gente chama um lemonade stand. O lemonade stand é uma barraquinha de limonada. Isso é um ícone clássico da cultura americana, né? Porque, não sei se você já viu nos filmes. Sim, nos né? filmes. As crianças ali já vendendo nos subúrbios, vendendo a limonada no bairro deles ali. O que o seu pai fez com vocês é exatamente isso, cara. Os americanos já ensinam para os filhos dele. O empreendedorismo desde vai montar sua barraquinha, vai lá fora, vai vender, vai fazer um marketing. Então eu estou montando uma barraquinha, tem um propósito por trás, mas eu tenho muito essa paixão, sabe, Thiago? De ensinar. Uhum. De ensinar. Através do quê? Através das minhas experiências, através de convidados como você, sabe? De trazer ensinos assim e fazer essas conexões, né? Conexões com as minhas experiências dos Estados Unidos. Então é um pouquinho do diferencial, sabe, desse podcast. Eu acredito muito no que você está falando, no teu podcast, principalmente porque a gente cria também uma imagem do patinho feio, né? Do que a gente olha principalmente ali para os Estados Unidos e cria toda uma visão de que lá é melhor, tudo é melhor, que a gente faz tudo aqui errado. E eu acho que a gente precisa valorizar muito mais o empreendedor brasileiro, o desafio que a gente tem. Poxa, lá eles estão no desafio deles de inflação, né, lidando com crise, como a gente, né, vive aqui. E se a gente for esperar, não vou investir agora porque nós estamos em crise, né? Poxa, a gente vive ciclos, né, de crise econômica, crise política. Então, a gente teve a crise da saúde, né, nessa pandemia. Então, a gente precisa realmente se reinventar. E o brasileiro faz isso, eu acho que com uma maestria muito grande. Sim. Uma capacidade de se adaptar a um sistema tributário super desafiador, onde você gasta muito tempo. Não é só a questão de pagar mais ou menos imposto. É o tempo que você gasta para apurar ou você estar pagando a mais porque não apurou direito, porque não tinha informação. Uhum. Eu acho que passa por esses desafios. Então, quando você traz isso, né, poder colocar a tua experiência para falar com empresários brasileiros, contando a experiência deles, acho que isso tem muito a agregar. E dentro da minha história, foi isso, né? Além dessa contribuição, daquele dia que eu chego e falo, mãe, quero ficar aqui no caixa, e ela me ensina, ao invés dela me dizer, vai brincar, eu passei por isso, na verdade, em toda a minha jornada. Porque eu nunca tive com meu pai uma conversa do tipo, quando você nasceu, eu já trabalhava com sorvete, que meu pai começou em 86 no sorvete, e eu sou de 89. Então ele não chegou e falou assim, quando você usava fralda, eu já estava cansado de trabalhar no sorvete. Sempre foi uma conversa, sabe, de respeito. Vamos fazer, vamos tentar. Leveza. Já fiz isso, deu errado, então presta atenção nisso. Eu fiz, deu errado. Poxa, já me dava um norte para fazer diferente ou entender e ter o ponto de atenção naquilo que deu errado naquela época para ele. Ou não vamos fazer porque ele tem a experiência. Então nós que somos filhos, né, segunda geração no meu caso, a gente tem muito essa coisa de, poxa, meu pai tá velho, eu sei de tudo, o mundo mudou, tecnologia, e aí a gente atropela. E os pais que estão lá, que têm amor ao negócio, porque é a história da vida deles. Não, eu que fiz tudo, eu que sei tudo, esse moleque tá chegando aqui agora não sabe de nada.
E na minha história com meu pai, isso funciona muito bem no equilíbrio. Eu respeitando, entendendo que eu nunca vou ter a experiência dele, que por mais que eu estou trabalhando muito tempo, ele continua trabalhando, e ele respeitando que eu trazia inovação e o novo. Então eu talvez teria quebrado a empresa faz tempo, de querer fazer tanto diferente. E ele talvez teria as 10 lojas que ele sempre quis. Então acho que esse equilíbrio deu muito certo na minha relação com os meus pais. Eu tinha 16 anos, ele falou assim, isso aqui chama uma pasta de A a Z, do 1 ao 31, aqui você paga os boletos. Então se acontecer alguma coisa comigo, você vai pegar essa pastinha aqui, vai pegar os boletos, no dia que vem você vai pagar as contas. Então, no processo de cada passo que ele deu de investimento, me chamou e perguntou e pediu minha opinião. Então, por mais que ele já tinha, né, a decisão, e deixou a gente fazer junto. E acho que um ponto muito marcante na minha história é quando eu faço um empreendimento, a gente abriu uma cafeteria há uns 10 anos atrás e deu errado. E perdemos dinheiro. Né? E aí ele chegou e falou, poxa, ganhamos junto, perdemos junto. Acabou esse assunto. Que legal. Porque você se culpa, né? Perdemos dinheiro, foi você que errou. E isso ali não teve. Então eu tive uma estrutura familiar realmente diferente. Do jeito dele, com o estudo que ele tem, com o nível de instrução que ele tem, né? Mas muito mais com a perspicácia do empreendedor brasileiro de realmente me ajudar a chegar onde eu cheguei. Então, assim, você honrou, né, o legado do seu pai, essa honra te trouxe longevidade, né? No seu negócio. E seu pai foi humilde o suficiente ali para ver, opa, tem coisa nova aí na área, né? Então essa interligar assim as gerações, né? Ter essa comunicação, porque assim, princípios é princípios, não tem como escapar. Então o cara que quer inovar, cara, beleza, pode inovar, cara, mas respeita os princípios que são as leis imutáveis, não muda. Tem coisa que você não muda, cara. Sim. Tem coisa que você não vai seguir toda modinha que sai por aí que não tem como, né? Não dá, né? São muitos projetos e a gente vive uma fase muito diferente hoje, né? Você, há 20, 30 anos atrás, você precisava viajar para fora para descobrir tendência, ir para feira. Hoje a feira está acontecendo, no nosso caso a feira é na Itália, ela tem transmissão online. Então, o pequeno empresário que não tem condição de viajar, ele consegue ver as novidades, né? Tem acesso ao que está acontecendo. E para ele mudar o negócio dele ou inovar, é ainda até mais rápido do que para o grande empresário, porque tem toda uma estrutura por trás, uma máquina pesada. Sim. Então mudou isso, você não precisa. Você vai viajar para fora, você vai nos shoppings, você vai nas feiras, você não vê nada que você não vê nos shoppings daqui, que você não tem acesso aqui. Então, realmente, eu acho que essa transformação faz com que nós tenhamos que pensar diferente e respeitar muito essa história, os legados construídos, e entender como que nós, jovens empresários, no meu caso, né, como nós construímos o nosso legado e a nossa história. Uma vez me perguntaram, né? Realmente você vai ficar no negócio da família? Apesar que eu brinco que eu nunca tive a oportunidade de escolher, né? Eu fui escolhido. Tá. A missão te escolheu ali. Me fui escolhido. Você escolheu ser empresário? Não. Eu fui escolhido. Mas dentro desse processo, uma vez conversando com um amigo, que também é segunda geração, ele disse, você está preparado para ser o filho do dono? Você está preparado para ser o filho do Luiz, no caso do meu pai? Porque você sempre vai ser filho do dono. E muitos filhos tentam alçar voo sozinhos, empreender sozinhos. Fazer seu próprio nome, por causa daquela sombra. Eu falei, cara, poxa, eu tenho orgulho de ser filho do dono. Eu tenho orgulho de ser filho do Luiz. Poxa, eu não tenho culpa dele ter construído e eu ser o filho. Mas eu tenho culpa e a oportunidade e decisão de escolher o que eu vou fazer com isso. Sim. E só por isso eu vou deixar toda a história e o legado dele para trás? Não. Sim, seu pai construiu. Sim, construiu até aqui. Daqui para frente, o que eu fiz com isso? Sim. Daqui para frente, eu quero construir a minha história. E sempre eu vou dizer, sim, eu sou filho do dono, com muito orgulho. Sim. Respeito a história dele, mas e o meu espaço? E a minha história? Então, eu sempre tive muito claro que eu queria conquistar o meu espaço, construir a minha história dentro do legado dele. E, graças a Deus, olhando hoje, eu acho que tem muito claro o legado dele, o meu legado, e o próximo passo, a Deus pertence aí, se as meninas vão vir ou não. Sim, cara, legal. Tem muita história para acontecer ainda, né? E, Thiago, o que eu acho legal de toda essa história é o quê? Fala muito sobre identidade, né? Você soube sua identidade. Então, quando a pessoa veio te perguntar, você tá pronto para ser filho do dono? Cara, você já tinha certeza de quem você era, você não queria provar nada para ninguém. Cara, para quem que eu vou provar o quê? Então, eu acho que como brasileiros, quando a gente entender nossa identidade, quando a gente aprender certos princípios e lições ali sobre respeitar, o japonês tem muito disso, né? De respeitar ali os anciões, as próximas, as gerações antigas, né? Então eu espero assim que quando a pessoa vem, às vezes o cara vai vir assistir esse podcast porque, é o Thiago Ramalho, é um grande empresário, o que eu preciso? Mas eu espero que o cara venha
talvez por um motivo, mas ele aprenda algo. Opa, peraí, né? Deixa eu pegar essas lições aí. Nós falamos muito menos de negócio. Exatamente. E muito mais de valor, né? De princípio. Exato. E eu acho que o principal ponto que você pudesse contribuir é você acreditar que é possível e correr atrás de fazer. Sim. Nós, há 3 anos, nós exportamos sorvete para a Europa. É contra fluxo. O melhor produto é europeu, o melhor sorvete é o da Europa. Né? O mercado que dita o ritmo e as feiras acontecem é na Europa. Então, a gente imagina importar sorvetes italianos para o Brasil. De repente, um sorvete aqui do Brasil, de Maringá, está em mais de 23 países da Europa. Então, mais de 23 países? Mais de 23 países. Hoje você encontra o nosso sorvete nas gôndolas de supermercado. Caramba. Como isso, né? Porque a gente acreditou e foi lá e fez. Então, quando chegou a demanda, olha, esse sorvete para a Europa com esse perfil. Eu falei, não, beleza, vamos fazer. A gente não tinha esse produto, a gente não tinha o projeto, né? E só que eu confiava no time, a gente falou de pessoas no começo. Então, tanto no meu pai como no time que nós tínhamos desenvolvimento, olha, eu fiz o desafio, negociei e vendi. Agora, só vai dar certo se vocês realmente entregarem. E eu acredito que vocês entregam. Aqui é a missão, eu estou aqui para o que vocês precisam. Acredito que vocês dão conta, por isso assumi o compromisso. Mas é isso, é a questão do patinho feio. Não, mas não vamos mandar sorvete para a Europa. A Europa faz o melhor sorvete, o melhor preço, a moeda tá, o câmbio lá, enfim, todos os desafios que tinham. E nós olhamos, não, cara, a gente sabe o que a gente faz. O que a gente vai fazer diferente deles? Sim. Como que eles fazem? Aí foi respeitar o mercado local, entender como eles faziam e olhar o que a gente podia fazer de diferente para entregar algo que fosse diferencial e que eles comprassem o nosso produto. E deu certo. Então a gente fica muito feliz com isso. Parabéns, cara. Parabéns, viu, pela essa expansão. Tem planos para expandir, para exportar para os Estados Unidos? Nós temos enviado amostra para Canadá e Estados Unidos, aí focado mais no açaí. Para a Europa foi sorvete. Tá. Mas para os Estados Unidos e Canadá, mais o açaí. Nós temos enviado em processo de amostra, de envio, ajuste de receita. Mas a gente acredita que a venda vai ser um processo natural de tantas prospecções que estão acontecendo. Legal, cara. Parabéns por tudo isso aí. O açaí Quem tá dominando lá franquias de açaí nos Estados Unidos são americanos. Só pra você ter uma noção, cara. Entendeu? Tipo assim, isso já fala muito, né? Não precisa nem falar. Uma das maiores fábricas, né, de açaí tá lá nos Estados Unidos. Então é entender... Entendeu? Tá vendo aí a mentalidade americana? É tipo assim, o americano ele já acredita em si. Ele fala, cara, eu vou lá, eu vou pegar o melhor daquele país e eu vou capitalizar aqui. Sim. Então, quando a gente começar a acreditar em nós, porque eu falo muito assim, quantas pessoas, Thiago, que eu falei assim... Aqui desde que eu cheguei no Brasil, cara, essa ideia tal, existe um produto, isso e aquilo, lá nos Estados Unidos, se implementar aqui dessa jeito e tal, vai dar muito certo, vai vender. Quantas vezes que eu escutei a seguinte resposta: não, Elias, esse produto, essa ideia, esse serviço não vai pegar aqui, as pessoas não vão aceitar. Falei, mano, aí que você tá errado, tá? Porque o americano ele não pensa assim, ele pensa assim... Todo mundo precisa do meu produto, serviço ou ideia, ele só não sabe ainda. Então, quando vocês foram para a Europa, foi com essa mentalidade, eu imagino, né? Tipo assim, talvez as pessoas questionaram, não, a gente tem que importar da Europa. Você falou assim, não. Eu sei quem eu sou, eu sei que minha marca, o valor que minha marca tem. Os europeus precisam do meu produto, eles só não sabem ainda. Exatamente. Você concorda? Concordo. E é isso que a gente precisa mudar. Eu acho que se fosse para, né? Essa é uma das missões aí, como o empresário brasileiro tem, de mostrar para as pessoas que a gente faz aqui é especial tanto quanto os outros países. Sim. Eu acho que a forma de fazer, né, os valores que a gente tem, aquilo que a gente tem que eu acho de crença, precisa deixar de ser essas crenças limitantes que falam muito. Né? Exato. E a gente precisa realmente ampliar isso e mostrar que nós temos condição de brigar de igual para igual com qualquer outro produto do mundo. Exatamente. Não é ganância. A gente tem que colocar, exatamente, propósito, é expansão, é deixar um legado. Esse que é Impactar, né? Impactar. Tiago, você tem alguma palavra final ali para os nossos viewers aí, pessoal que está assistindo aqui? Primeiro, agradecer você pelo convite, pelo espaço e deixar essa mensagem de que, cara, acreditar que é possível e ir lá e fazer. É a minha filosofia de vida. Simples, né? Simples assim. Simples de falar, simples de pensar e um grande desafio, uma grande energia para executar. Sim. Mas como eu penso e levo a vida. Cara, muito obrigado, cara. Eu fui muito inspirado aqui, tá? Foi uma honra receber você aqui. Eu espero que um dia você possa voltar. Para todo convidado que sobrevive o podcast, no final, eu falo assim que você recebeu o selo do gringo, que esse selo do gringo um dia eu vou ter. Eu vou puxar assim, vai ser algo físico, né? Um selo físico. Mas esse selo do gringo é tipo um green card,
Não te dá acesso aos Estados Unidos, mas te dá acesso a esse estúdio para você voltar aqui, tá, Thiago? Então, parabéns aí. Eu agradeço, vai ser um prazer estar aqui de novo. Muito obrigado, tá, Thiago? Foi uma alegria ter você aqui, tá, cara? Até a próxima, tá? Até a próxima.